Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o assunto a respeito de criação de materiais pedagógicos de língua portuguesa para surdos. Mas a gente vai falar um pouco também, dando continuidade ao que foi trabalhado na outra live, eu vou fazer um enfoque maior a respeito dos tipos de letramento, que é o letramento visual e letramento digital. Bom, o AE de língua portuguesa, o que ele diz? O que se orienta a respeito desse AE? Este AE de língua portuguesa precisa o professor considerar a importância da Libras e do português escrito como línguas de instrução para o aluno surdo, pois é nesses dois elementos, dessas duas línguas, é que o aluno vai se interagir, vai se comunicar melhor dentro da escola e fora dela. Então é importante que o professor do AE, o professor da sala de aula, atentem a isso, da importância de respeitar a língua do aluno e trabalhar a Libras e o português escrito, que são as línguas que têm que andar juntas para orientar esse aluno. Bom, no letramento visual, fala que para Stokes, o letramento visual é definido como a habilidade de ler, interpretar, entender a informação apresentada em imagem ou gráficas e também de transformá-la em imagens, gráficas ou formas que ajudam a comunicação. Então, aqui, no letramento visual, é importante o professor estar utilizando em sala de aula para ajudar o aluno a entender a informação dada pelo texto. Então, as imagens, o tamanho da letra, o desenho, expressam informações que para o aluno surdo, por ele ser muito visual, ele consegue captar, o entendimento e explicar na língua de sinais o que está ali informando. Bom, e aqui nessa imagem da figura 1, o que percebemos? A utilização, a importância do letramento visual para a produção escrita desse aluno. A partir dessas imagens, o aluno vai entender como ele deve construir, o que ele deve retirar daí para produzir o texto dele. Se esse texto aqui fosse na língua escrita, sem nenhuma imagem, na linguagem verbal, o aluno não poderia entender. Ele estaria com barreiras, ele não ia conseguir abstrair daquele texto verbal, daquela linguagem verbal, nada para poder escrever, reescrever esse texto. Então, a partir desse texto, dessas informações, o aluno pode produzir um parágrafo, um pequeno uma frase, para que ele possa expressar o que ele entendeu desse texto, desse material. Então, esse texto, você pode observar que ele traz várias informações. A alegria da criança, o susto quando ele caiu, e a dor que ele sente. Então, são os principais elementos para que esse aluno possa produzir o texto dele. E aí ele pode estar colocando outras informações, que tem uma árvore, que tem uma florzinha, e que o menino chorou, que ele estava atrás de uma bola, enfim. São situações que ele pode estar incluindo desse texto. Então, o texto visual é muito importante para ajudar esse meu aluno. E é um material que também eu posso utilizar com o meu aluno ouvinte, que ele vai daí abstrair as informações e produzir o texto dele. Então, aqui é um material riquíssimo para trabalhar a produção escrita com o meu aluno. Outro exemplo.
Aqui, o meu aluno, estávamos trabalhando com frutas e usamos a questão visual com ele, né? A imagem visual, pegamos a banana, havíamos trabalhado com outras frutas também. E a ideia, da maneira mais lúdica, a gente brincar com ele, a questão da escrita, lembrando letras que compõem aquela palavra. Nem tudo ele acertou, mas, gente, o que foi interessante nesse trabalho com esse aluno é que ele não lembrava das sequências das letras que formavam aquela palavra, mas ele sabia que ali tinha o B e que ali tinha o N. Olha só. Então ele já jogou as palavras B, N, aí nós pedimos, mas não tem outra letra, tá faltando letra aqui, tá faltando. Aí que ele foi retirando tudo da memória dele. Então, você não vai querer que o seu aluno já escreva logo a palavra, porque ele vai ter a dificuldade dele, entendeu? Então aqui você vai trabalhando atividade com forca, outras atividades, que ele de completar sempre uma sequência com a mesma palavra, para que ele memorize aquela palavra na cabeça dele, para que ele possa, na hora, escrever o texto, a palavra. Na figura 3 e 4 foi interessante porque é do conhecimento de mundo desse aluno, o que ele gosta, né? Então ele reproduziu um desenho que ele assiste muito, e aí dali nós exploramos muita coisa com ele. Então a partir daí perguntamos qual era a cor da capa, a cor do cabelo, o que ele fazia, qual era o nome dele, né? E depois buscamos as informações no alfabeto de imagem, com imagem aqui do lado, e aí nós pedimos para ele construir. Vamos construir um texto, vamos escrever, né? Que ele tem, que ele está com uma capa vermelha, o cabelo dele é azul, que o nome dele é esse. E aí ele foi produzindo o pequeno texto dele. Se ele esquecia da letra, ele tinha o apoio aqui do lado. E de uma maneira mais interessante, mais lúdica, ele foi produzir o texto dele. Outra situação, na figura 5, trabalhar com verbos. Com o aluno surdo, a gente não pode trabalhar com todos os verbos, então bora especificar esses verbos com ele. E aí, antes nós explicamos quando é que o verbo fica no plural, quando é usado no singular. Esse material foi usado com alunos do ensino fundamental 2, né? E a partir daí, usando as imagens para dar apoio para o meu aluno, para ele perceber quando é que está no plural e quando está no singular. No caso aí dos verbos, tá, gente? No caso dos verbos. Havíamos explicado para ele a presença do S, que identifica que aquela palavra está no plural. Então, como já foi trabalhado antes, mais a informação das imagens ajudou o aluno a colocar, preencher a lacuna com a palavra certa. A mesma coisa no caso das ações. Procurou a palavra, os verbos foram trabalhados e colocou embaixo das imagens que ele estava percebendo. Então a imagem ela dá ideia, se está lendo, então como é que é a palavra lei, né? Quais são as letras que compõem a palavra lei? Aí ele vai lembrar e vai procurar essa palavra aqui no material. Aqui é muito interessante qual a importância da imagem, né? A aluna que já tem, né, já está na quarta totalidade, ela reproduziu o texto dela, um pequeno parágrafo, colocou informações, colocou os substantivos, os verbos, e o que ela percebeu dentro daquele material, naquela figura. Então ela percebeu que ali tinha livros, que tinha crianças, que tinha professor que estava ensinando, olha só, né? E aí ela reproduziu isso no texto dela. Utilizamos também imagens de famosos, de novela, uma novela na época que ela gostava muito. E aí pegamos esse material, colocamos no caderno, colamos no caderno dela e pedimos para ela produzir uma frase, como é que era aquele personagem, se é bonito, se é feio, a cor do cabelo dele, a cor dos olhos, se é um bom ator ou não. Enfim, ela foi, né, construindo a frase dela de uma maneira mais interessante, porque era um assunto que ela conhecia, né, que ela assistia e ela gostava muito. Então aí o tipo de informações que você pode estar utilizando também com o seu aluno.
A figura 7, a mesma coisa. Pegamos as cartolinas, eu e o aluno fizemos essa atividade, construímos esse material com verbos e recortamos para fazer o encaixe, a relação da palavra com a imagem. E aí, sempre trabalhando antes com esse aluno para que ele possa estar fazendo essa relação e poder fazer a atividade dele no papel impresso, em relação à questão do verbo que nós estamos trabalhando. Então, aqui ele fez essa atividade e a importância bastante lúdica do material que ele produziu, gostou muito. Então, ajudou muito esse momento dele da escrita, de decorar, de memorizar a informação da imagem com a palavra. Nós utilizamos a língua de sinais para haver essa comunicação. Então, aqui nessa figura 7, percebemos que foi bem vantajoso e bem êxito esse trabalho com esse aluno. Na figura 8, gente, a mesma coisa, as imagens. Aqui nós trabalhamos a questão dele construir a palavra, a separação de sílabas, né? Mas o importante é dele lembrar a imagem e lembrar a palavra para construir. Então foi muito importante a imagem no processo de construção da elaboração dessa palavra para ele. E sempre com a ajuda do técnico da sala de recurso, e ele formando, né, as sílabas para construir a palavra. E daí partimos para uma frase, da construção da frase. Então você pode utilizar o nome dele, digamos, Luiz gosta de bola ou joga bola. Não é? Então aí você coloca o nome dele, coloca o verbo e o objeto, joga a bola. Né? Então você percebeu que aí ele, com essa base aí da bola, da imagem e do nome, ele vai fazer a sua produção, a sua frase. Na figura 9, já utilizamos na sala de aula. Montamos o material, conversamos com a professora da sala regular e ela fez e a gente trabalhamos nesse dia as 3 frutas: banana, laranja e maçã. Produzimos o material e distribuímos para os colegas de sala, né, para os coleguinhas da aluna. E trabalhamos com esse assunto com eles, mostramos o sinal, a imagem, a palavra, várias atividades, sequência com essas 3 palavras de ligar, de completar. Fizemos atividades lúdicas para que a aluna, assim como os colegas, também pudesse memorizar a palavra. Trabalhamos a escrita com esse material, com essas 3 palavras. Já com os cursinhos da figura 22, na época, a nossa proposta é trabalhar a questão da redação, né? E com a redação, nós estávamos falando sobre a questão da violência contra a mulher e trabalhamos com vídeos, trabalhamos com imagens, conversamos muito e pedimos para eles relatarem notícias de acontecimentos que eles sabiam, né? E eles contaram a história, né, a respeito desse assunto, se posicionaram a respeito do assunto, do tema. No próximo passo, nós buscamos um texto. Nesse texto nós explicamos toda a formatação desse texto, e que era um texto também sobre o tema, e depois havia perguntas a respeito desse texto, e a próxima etapa foi a construção de um texto com a opinião deles, com o mesmo tema. E ficou interessante, dividimos em dupla, se não me engano, acho que foi em dupla, e aí eles produziram, uma parte ficou com uma introdução, outra parte ficou com as explicações e a outra parte ficou com a conclusão e a proposta. E na hora montamos tudo, né? Ficou introdução, desenvolvimento e conclusão, e eles puderam opinar, não é? Puderam, olha, não está faltando isso, está faltando aquilo, vamos acrescentar. E aí ficou bem lúdico, bem interessante. E, gente, trabalhamos a questão visual também com eles, para eles construírem uma informação a respeito do tema. O próximo trabalho, com a situação da pandemia, e aí a gente não podia, né? Os alunos ficaram em casa, o professor em casa. Então, o que o grupo fez?
Nós construímos atividades, slides e mandamos para a família. Então, é um material também que você pode montar, material, colocar umas imagens, o sinal, a palavra em libras, a palavra na língua portuguesa e enviamos para os pais, através do celular, para que eles possam lá trabalhar. E também passamos a informação por vídeo para a mãe de como ela poderia estar trabalhando esse material. Olha só, né? Como é rico. Imagem, o sinal, a palavra. E pedimos para que ele preenchesse as seguintes frases. Então, eu tenho uma escova verde, o meu espelho quebrou. E a partir com essas duas palavras que ela estava trabalhando em casa, com a orientação do professor, para ele memorizar a construção dessa palavra referente a este objeto, foi uma maneira que nós pudemos para poder, né, acompanhar esse aluno, e a mãe está acompanhando em casa essa atividade com ele. Então, pegamos a frase para ele encaixar a palavra. E antes, sempre a mãe trabalhando para ele memorizar, perceber essa palavra dentro de algum texto, de alguma revista, né, a palavra escova em alguma revista, para que ele possa fazer essa relação com o que ele trabalhou. Multimodalidade. Aqui eu trago esses textos a respeito da multimodalidade, textos multimodais, que a BNCC ela vem tratando muito a respeito disso. Então, os textos multimodais são textos que têm a presença da linguagem verbal e visual, desenhos, não é? E os exemplos são vários. Entre eles, nós temos os quadrinhos, os cartos, alguns textos e fábula, dentre outros. E eu trago exemplos de textos multimodais de temas atuais. É muito interessante trabalhar com o nosso aluno com temas atuais, gente. E o tema que está agora, coronavírus. Então, esse momento aqui, vários textos multimodais que podemos trazer para que o aluno possa trabalhar e pedir para ele construir, não é? Como seria para você um alerta, orientar um outro surdo, o coleguinha, ou a família, não é? Sobre a respeito do coronavírus. Ele pode utilizar desenhos e ele pode estar escrevendo, não é? O que aquele desenho está se referindo. Ou podemos filmá-los, né? E pedir para ele escrever, fazer a legenda. Tem vários cursos agora, né, a respeito sobre como fazer a legenda por vídeo. Então, aqui nos textos multimodais, com temas atuais, é mais atrativo, são temas que estão sendo falados muito agora, e você, professor, pode estar utilizando esse material dos textos multimodais com seus alunos. Olha só o exemplo aqui, né? Aqui ele pode, dessa informação, desses 3 elementos aqui, desses textos, utilizar o que eles estão entendendo aqui. Olha aqui a presença, né? O letramento visual também, não é? A situação da doença, de você se cuidar, não é? De agora as famílias, né? Cada uma fica na sua casa, não pode, né, se falar, tem que ficar em isolamento. Então, aqui são elementos que eu posso estar utilizando, e são temas atuais com o nosso aluno. Outro exemplo de textos multimodais que nossos alunos já utilizam, que é o Facebook, são as redes sociais, né? E aqui eles produzem textos deles, gente. Eles escrevem aqui, e bastante imagético, né? Com as imagens que eles postam, que eles consideram muito legais, e eles fazem, né, a produção escrita, utilizam a escrita, conversam entre eles. Então, é um exemplo também para ser utilizado em sala de aula, porque não precisa sim utilizar esses elementos, está aí. E são textos que eles utilizam, que eles já usam. Então, se seu aluno, se você vê que seus colegas, mas se não utiliza, bora apresentar, não é, para o nosso aluno, não é, dentro da sala de aula, bora apresentar que existe o Facebook, que pode ser trabalhado dentro da atividade da sala de aula com língua portuguesa. Então, são materiais que podem ser usados. O letramento digital. Para Coscarelli e Ribeiro, são práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é,
ao uso de textos em ambientes digitais propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, plataformas, como e-mail, redes sociais na web, entre outros. Olha só, você tem o letramento visual, você tem a multimodalidade e o letramento digital, eles se casam, eles se unem. Então, são ferramentas que eu posso trabalhar a prática da leitura e da escrita com o meu aluno, de maneira mais interessante, mais lúdica, porque eles já utilizam esses materiais, gente. Então, trago o exemplo para vocês. Dentro das redes sociais, as conversas no WhatsApp, eles fazem isso. O nosso aluno surdo escreve, sim, no celular. Olha a maneira que você pode estar utilizando também a produção escrita. Você pode gravar um vídeo, né, na escola, e ele participando a respeito do que está acontecendo na escola, essa questão do lixo no bairro, violência, bullying na escola, enfim, são situações, são temas que você grava e reproduz em sala. E vamos para a produção escrita. A conversa entre eles, que eles fazem muitas conversas por vídeos, é material também, para que depois você pode estar utilizando a produção textual com eles. Outro exemplo, atividades, joguinhos, né? Então, para o aluno, foi trabalhado o nome, foi trabalhado o nome Emanuel, trabalhado o nome elefante, né? E aí, nessa atividade de joguinho, ele ia colocar a mãozinha, identificar o nome dele, e se ele acertar, ele continua. E assim vai. Se ele errar, volta para a atividade. Foi uma maneira que nós utilizamos para trabalhar com o nosso aluno e explicando para a mãe, viemos para a mãe, explicando para a mãe como é o joguinho, e aí ela trabalhou. Então, é uma maneira de trabalhar o letramento visual e o letramento digital com o nosso aluno. Então, são situações que para se tornar mais prazeroso para ele. Olha o jogo da memória, a mesma coisa. Aqui está o alfabeto, mas você pode utilizar a imagem, o nome, a imagem, o sinal, mas como é que se fala a língua portuguesa? Vamos lá, a imagem e o nome. Então, você pode estar trabalhando o jogo da memória com esse aluno também, que se torna bastante interessante a fixação, a memorização, e partir daí para a produção escrita de frases, depois de texto. Mas é importante que o aluno possa expressar o que ele entendeu ali. Porque a maioria das situações em sala de aula que o professor comenta, ele não sabe se expressar. Mas, claro, você fala. Professor, você não pode falar. Você tem que utilizar uma metodologia interessante, importante, para que ele possa estar entendendo. Ele tem uma língua, a língua dele é Libras. Então, ele vai entender aquelas informações que está no texto visual, que dali ele possa estar se expressando o que ele entendeu ali. Então, é muito importante utilizar esses elementos, esses letramentos. Outro joguinho também, verbos. Então, foi trabalhado com o aluno sobre verbos. Depois, fizemos o jogo, e aí ele vai colocar iniciar e vai continuar o material. Olha o verbo, a imagem, o sinal, a palavra. Não. Depois, olha, comer, a imagem, o sinal, a palavra. E a partir daí, ele vai fazer o joguinho. Ele vai brincar, jogar. Então, você tem o nome, comer e as imagens. E ele vai fazer essa relação. A mesma coisa aqui no verbo ler. Ele vai fazer essa relação. Nós estamos a relação da imagem com o sinal. Mas se foi trabalhando antes com esse aluno a respeito desses verbos, a partir daí você vai fazer o que? A produção escrita de frases, vai mostrar frases, sempre utilizando a imagem, para que ele possa fazer essa associação, que ele possa entender o que aquela palavra pode referir para ele. Porque o aluno, sendo um aluno visual, ele tem a imagem. Se ele tem a imagem da maçã na cabeça dele, ele tem a imagem, mas ele não tem a palavra. Então, por isso que é importante você estar trabalhando com ele essas palavras usando as imagens, usando as outras ferramentas, mudar a metodologia. Professor, mude de metodologia, não fique só na oralidade, não traga só textos,
traga a imagem também. A partir daquela imagem, podemos construir frase e texto com o nosso aluno. É isso que ele precisa. Então, o professor precisa trazer mais metodologias para que possamos trabalhar com esse aluno. Tá certo, gente? Bom, aqui eu agradeço a presença de vocês. Espero que o material esteja, que vocês explorem bastante esse material e possam comentar lá na sala a respeito se gostaram, se não gostaram, qual é a opinião de vocês, qual é a ideia, se tiver alguma outra ideia, podem colocar lá. Bora fazer essa dinâmica, né, de saber o que vocês acham do material. Leiam lá o material de apoio também, façam a leitura. E no dia 23 a gente vai se encontrar para a live final. Vocês sabem que vocês têm que produzir um plano de aula. Nesse plano de aula que a gente vai fazer a nossa conversa nesse dia. Eu espero vocês nesse dia. Um abraço e beijos. Tchau.